que é a grande rivalidade interestadual do futebol brasileiro, porque é uma rivalidade de conquistas, de protagonismo, né? Ela se construiu assim. Ela começa em 16, quando o Palmeiras é campeão brasileiro e tira uma onda com a história do cheirinho, que o Flamengo brincava, que havia cheirinho de título. E de lá para cá ela só foi aumentando, porque são os times que disputam todos os anos os principais títulos do futebol brasileiro. Então, quando começa uma temporada, de 18 para cá, a gente sempre olha esses dois como os times candidatos a tudo. Aí aparece um Atlético Mineiro num ano, o Fluminense no outro, mas Palmeiras e Flamengo nunca saem da lista de favoritos. E isso está gerando uma rivalidade. Se você chegar no elenco do Palmeiras hoje e perguntar qual é o seu grande rival, eu garanto para vocês que pelo menos 90% dos jogadores vão responder Flamengo. Não vai ser Corinthians, São Paulo, Santos, vai ser Flamengo. Porque é com o Flamengo que esses jogadores têm duelado pelos principais títulos. A gente vai mostrar, inclusive, para vocês essa balança de títulos de 16 para cá. E é uma balança favorável ao Palmeiras. O Palmeiras de 16 para cá conquista mais do que o Flamengo, embora o Flamengo, no confronto direto, vença mais jogos do que o Palmeiras. Então, veja, Libertadores, 2-2. Uma das Libertadores do Palmeiras é vencida sobre o Flamengo na final, se vocês quiserem usar isso como critério de desempate. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras de 16 para cá ganhou 4, o Flamengo ganhou 2, Copa do Brasil, cada um ganhou 1, a Supercopa, o Flamengo ganhou 2, o Palmeiras ganhou 1, a Recopa, cada um ganhou 1, e em estadual, o Flamengo ganhou 1 a mais. Acho que dá tranquilamente para dizer que o Palmeiras, puxado pelo número de brasileiros, é um clube que conquistou mais do que o Flamengo, embora essa ressalva seja importante. Quando eles se chocam, no número total, o Flamengo tem a mais vitórias, 6-4 com 9 empates. Foram 3 finais e o Palmeiras ganhou 2, né? Uma Supercopa e a Libertadores. E o Flamengo ganhou uma Supercopa. É. No confronto direto de final, o Palmeiras levou a melhor. É que esse recorte de 2016 bota um processo ainda de construção do Flamengo, quando o Palmeiras, estava mais consolidado. em tese, já estava mais consolidado. Sem né? dúvida. E se você pegar de 19 para cá, que é quando de fato o Flamengo entra para valer no mercado, meio que empata, né? Os 2 brasileiros contra 2 brasileiros, enfim. Sim. Mas de fato... E se você passar para a era Abel, desequilibra de novo para o Palmeiras. O fato do Palmeiras ter se consolidado antes é mérito do Palmeiras. Sem dúvida. É muito mérito do Palmeiras porque mais de 10 anos atrás, 2010, quando implode o Clube dos 13 e os direitos de televisão passam a ser negociados individualmente e tal, o grande medo de todo mundo era a espanholização. Corinthians e Flamengo, meu Deus, Corinthians e Flamengo. E quem se consolidou como o grande rival do Flamengo foi o Palmeiras. Tem muito mérito do Palmeiras, que não é a maior torcida de São Paulo, e mesmo assim conseguiu, no recorte ali de 2012, desde que o Palmeiras caiu ali, né, 2012, de lá para cá, desde que o Palmeiras voltou para a primeira divisão, o Palmeiras é um clube mais sólido que o Corinthians, mais sólido que o São Paulo, é o clube que se consolidou nesse outro polo de oposição ao Flamengo. É muito mérito. Que é o clube mais sólido do Brasil hoje. Mais até do que o Flamengo, eu acho. É um clube politicamente pacificado. Você vê assim, consegue ter uma tranquilidade no departamento de futebol com o mesmo diretor de futebol executivo há algum tempo, que é o Anderson Barros, com o mesmo técnico, o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Verdade. E tem algo que o Flamengo está sonhando e está brigando internamente, que é o estádio. É verdade. O Flamengo hoje vive esse dilema do estádio. Maracanã constrói um estádio próprio, ainda que não possa... Não é uma relação perfeita. Jogar sempre que quer no seu próprio estádio. Não é uma relação perfeita, mas é uma casa para chamar de foi a partir do estádio que o time também conquistou muito títulos. Foi, verdade. Mas o Flamengo também não pode jogar no Maracanã quando quer. Ano passado ele teve que sair do Maracanã por causa da final da Libertadores. Mas o governo tem direito a algumas datas. Não, mas pôde usar quando quis. Exato. Também. Mas é que o Flamengo não é o Maracanã não é do Flamengo, né? O Allianz Parque é o estádio do Palmeiras. Perfeito. Que tem uma empresa que administra. Perfeito. Vantagem para o Palmeiras aqui. Vantagem para o Palmeiras. Indiscutivelmente. Por isso eu acho que hoje o Palmeiras, como projeto, está mais pronto assim do que o Flamengo. Embora o Flamengo arrecade mais e tenha essa potência nacional, né, de ser o clube com a maior torcida do Brasil, mas como projeto, como trabalho sólido, hoje do Palmeiras é mais sólido. Eu acho que as raízes são mais profundas, sabe? É mais difícil de você derrubar, destruir.
O Flamengo, 2 clubes brasileiros arrecadam mais de R$1 bilhão na temporada passada. O Flamengo, que é o que arrecada mais, e o Corinthians. O Flamengo arrecadou, segundo o balanço do clube, R$1 bilhão 370 milhões. Mérito do Flamengo, cuja dívida está em obscenos 48 milhões de reais, né? Um jogador que você vende. Na prática, o Flamengo é um clube sem dívida, né? Na prática, o Flamengo é um clube sem dívida. O Palmeiras arrecadou no ano passado, no ano de 2 títulos, 839 milhões de reais. É uma diferença grande, né? Vou repetir, 1 bilhão 370 milhões contra 839 milhões. E sempre que a gente traz esse dado, diretoria do Flamengo, pelo menos é o meu caso, me questiona. Você tem que mostrar quanto se gasta no futebol. Porque se gasta a mesma coisa. O Marcos Braz já me disse isso. Que é injusto mostrar quanto o clube... Você tem que mostrar quanto ele, no caso o Marcos Braz, tem no futebol para gastar. A gente vai fazer isso. Mas antes, eu quero mostrar para vocês como esse assunto da grana virou mais uma pitada da rivalidade, né? Porque o Abel e o Tite, nessa semana, falaram sobre isso depois dos seus respectivos jogos. Dá uma olhada. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. O método de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu, portanto é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Eu tenho muito respeito pelo Abel, muito. Então, primeiro, para fazer uma análise, eu tenho um contexto todo. Mas eu posso falar, Bruno, aquilo que nós conversamos, né? Isso eu posso falar. Que os orçamentos do Flamengo existem 5 iguais, né? 6 iguais de investimento. 6. Não sei se existem 6 iguais de investimento. O que eu sei é que a gente pediu para o Rodrigo Capello, que é o nosso especialista em finanças, responder essa pergunta. Afinal, no futebol, os clubes, o valor aqui está. Eu acho que aquele investimento que o Tite quis falar é de folha de pagamento. Então, também não sei se tem 6 folhas como a do Flamengo no Brasil. Não sei. Não sei. Acho difícil que haja 6 folhas no Brasil como a do Flamengo, mas eu não fui aferir. Mas assim, voltando àquela questão, eu estou tomando cuidado porque isso aqui vai dar uma polêmica, cara. A gente poderia, por exemplo, ligar para os dirigentes, quanto vocês gastam em futebol? Mas essa seria a versão oficial, cara. A gente preferiu fazer diferente. Acionamos o nosso jornalista especialista em finanças, o Rodrigo Capello, que olhou os balanços e na análise dele, por exemplo, o que o Capello coloca para chegar ao número que eu vou dar a vocês? O valor total, quanto você gasta em estrutura, quanto você gasta na base, quanto você gasta no futebol feminino, tá? O valor total do investimento em futebol dos 2 clubes, em futebol. E aí o Capello chegou a um número que eu acho que vai assustar muita gente, porque ele é muito próximo e corrobora aquilo que o Flamengo vem falando, que o gasto do futebol ele é semelhante nos 2 clubes. Segundo a análise do Rodrigo Capello, no ano passado, o gasto do Palmeiras com futebol, e aqui está incluído 40 milhões em premiação, que o Flamengo não gastou, como o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão brasileiro e estadual, né? Mas assim, o Capello acha que é justo colocar todo o pacote de quanto se gastou, inclusive de premiação, né? Então, somando tudo, direito de imagem, folha salarial, estrutura, futebol feminino e base, o gasto do futebol alviverde no ano passado, masculino e feminino, foi de 450 milhões contra 420 do Flamengo. 405 do Palmeiras, 420 do Flamengo. Muito próximos. Eu achava que seria maior em relação Eu também. Insisto, é o gasto total. Futebol feminino, base, estrutura. A gente sabe que o Palmeiras investe muito em estrutura. Premiação, direito de imagem. E o Capello chegou a esse dado muito próximo, né? Não sei se o Palmeiras vai querer contestar. A gente abre as portas do programa para essa contestação, igualmente para o Flamengo. Mas esses números foram feitos a partir dos balanços. Dos balanços.
que estão publicados nos sites dos clubes, tá? E hoje é obrigatório os clubes publicarem. É. Então, assim, e o Capello achou que o justo era colocar tudo nessa conta, né? E aí o Capello chegou a esse número que, de fato, é muito próximo. Nessa conta, o Flamengo deve estar remunerando muito mais técnicos do que o Palmeiras. O Palmeiras remunera um técnico só, o Flamengo deve estar pagando... Pagou já, inclusive. Pagou, mas está na 2023, né? Demitiu 2. É inegável que o Flamengo gasta mais com contratação, ele tem um investimento maior para pagar direitos econômicos, e o Palmeiras, como eu disse, gastou mais em premiação no ano passado, gastou 40 milhões em premiação. Que o Flamengo, eu acho que tem uma questão que é importante dizer assim, essas contratações, a única que foi feita à vista foi o De La Cruz. As outras contratações, elas são feitas em 4 anos, 5 anos, do mesmo jeito que você vende também em 4 anos, 5 anos. Então, o volume de contratação do Flamengo parece, às vezes, para o público externo maior, porque são jogadores mais caros, são jogadores, às vezes, mais renomados que o Flamengo faz, diferentemente do Palmeiras. Qual foi a grande estrela que o Palmeiras contratou? Eu não me lembro. O Palmeiras, Uma pagando estrelaça. direito... Não, é uma estrelaça, A assim. maior contratação da história do Palmeiras financeiramente é o Flaco Lopes, cara, 10 milhões de dólares. Pois é, isso que eu estou dizendo, assim... o Flamengo, nesse ciclo de 19 para cá, pagou uma grana alta pelo Bruno Henrique, pelo Arrascaeta, trouxe o Pedro, Gabigol. contratou o Gabriel em definitivo. Então, isso faz assim o Gerson. A multa do duas De La vezes. Cruz. Duas o Gerson, vezes, o Gerson De La duas Cruz vezes. agora. A multa, O De La Cruz agora, o Léo Ortiz agora. Então, assim, são contratações mais volumosas, assim, né? Ai, cara, gastou 20 milhões, 15 milhões, não sei o quê, não sei o quê. O Palmeiras não faz esse tipo de contratação. O Palmeiras faz contratações mais, assim, baratas, entre aspas, por favor, e tem usado, o Palmeiras tem usado mais a base no time em campo. E o Flamengo tem usado mais a base para fazer dinheiro e fazer essas contratações. São políticas diferentes. E você vê também que daquilo que arrecada no ano, metade o Palmeiras investe no futebol. O Flamengo não. O Flamengo tem outros gastos além do futebol. O Flamengo tem investido muito em estrutura. Sim, e tem também um time caro de basquete, por exemplo. São clubes diferentes. Mas como o dinheiro não vai entrar em campo, essa era uma das curiosidades. E, sinceramente, eu acho que o Abel foi muito bem na resposta dele e o Tite foi muito bem na resposta dele. Acho que foi tudo dentro de um alto nível, assim. Na visão do Abel, que eu acho que é a visão de uma maneira geral das pessoas, que o Flamengo gasta mais mesmo que os outros. Não, e em termos de contratação, o Abel tá certo. O De La Cruz, por exemplo, não entra no balanço do ano passado. É uma compra feita que vai entrar no balanço desse ano do De La Cruz. E o Abel também faz isso para, tipo, juntar a tropa aqui, nós contra eles que são ricos. Eu ia falar exatamente chama isso. a torcida, o Abel chama para time. mobilizar uma coisa mais Mobiliza, mental. exato. Claro. Até para falar isso em vestiário para os atletas. Olha, Claro. nós somos os últimos campeões, mas eles têm mais dinheiro que a gente, eles Isso. gastam mais que a gente. Ele cita, eles compram os jogadores prontos já, a gente não, a gente tá, tipo, pechinchando, pega o Flaco Lopes, que é um jogador com potencial, paga um valor alto, claro, mas pode ter uma venda maior. Então eu acho que é mais um jogo mental do Abel. O Abel é muito experiente, trouxe muito o Felipe malandro Anderson nesse agora, sentido. vai Mas eu trazer acho o que faz Felipe sentido Anderson. mesmo. O Flamengo contrata jogadores mais prontos e mais óbvios, né? O De La Cruz Mais era um jogador meio óbvio, né? Assim, de qualidade óbvia, eu tô falando. São né? políticas diferentes. Claro, e o Palmeiras busca jogadores menos óbvios que vão se desenvolver no clube. E isso Quanto custaria você trazer um jogador como o Endrick hoje, por exemplo? O Palmeiras fez o seu Endrick. 60 Não precisou milhões, buscar, 60 milhões de euros. Não precisou buscar um que custa Endrick ele. Até fora. o próprio Felipe Anderson, para você contratar Exato. ele agora, quanto seria se ele tivesse contrato em Não, vigor, e né? Se não essa acabasse. contratação diz muito sobre como o Palmeiras... A gente soube com um negócio fechado. Cara, é incrível isso. Tem uma beleza nisso, assim, de Tá não ter valendo. vazado. Tal. Tem uma beleza pra eles e uma raiva pra Uma gente. raiva né? pra nós, exatamente. exato, é uma frustração. Como é que isso passou despercebido? Uma frustração. O De La Cruz, a gente sabia cada minuto, foi dirigente, foi para Buenos Aires, não sei o quê, cada minuto. Agora, não é uma do contratação Flamengo barata é uma também. coisa assim. Quando Não você é traz barato, um não jogador é barato. desses, seguramente. até porque ele tinha propostas altíssimas na Itália, da Juventus. O diretor da Lazio falou que ele optou por perder dinheiro, que ele queria jogar no Ainda Brasil. assim, é uma grana, porque hoje em dia, mesmo o jogador estando livre, você não precisa pagar pelo direito, você luvas, paga luva, salário salário. altíssimo. Mas, vamos deixar as finanças de lado por hora e vamos avaliar como cada clube gasta o seu dinheiro em jogador. Vamos ver o elenco dos dois. A gente vai estabelecer o seguinte critério para este quem é melhor de elencos, tá? Aqui estão as principais opções de Palmeiras e Flamengo, posição por posição, nesses campinhos do Seleção. Vocês vão dar
uma nota de 0 a O 5. Gabigol entra em qual time? O Gabigol não tá, cara. Só uma pilha só dos últimos dias. Como o Gabigol está fora nesse momento, está suspenso, e o Dudu está próximo de retornar, a expectativa é que já no mês que vem ele joga, a gente colocou o Dudu, porque a gente está avaliando aqui o elenco. E depois a gente vai avaliar os prováveis times de domingo no que é melhor mano a mano. Mas o Endrick também, como elenco, ele já não... Sim, mas hoje ele tá. No time, sim. Sim, Eu acho hoje que no ele quem é tá. quem do time, sim. Mas para elenco, Mas ele vai jogar até junho. Mas o Gabigol pode voltar depois de amanhã também. Pode, se ele for absolvido. Por hora ele está fora. Então a gente vai fazer o seguinte, vocês vão dar uma nota de 0, que eu acho que ninguém vai dar 0, a 5 para os setores. Por exemplo, defesa, incluindo o goleiro. O Palmeiras tem o Everton e Lomba. Como laterais, ou zagueiros, porque o Marcos Rocha atua como zagueiro hoje, Marcos Rocha e Mike, Gustavo Gomes, Luan, Murilo e Naves, Piquerez, Vanderlan, Caio Paulista. São 3 opções para a lateral esquerda. De 0 a 5, Ramon, que avaliação você dá para a defesa do Palmeiras e depois para a defesa do Flamengo? Defesa do Palmeiras. Gosto muito do Marcos Rocha, Mike. O Naves ainda é um garoto, né, um promissor. Ainda é uma incógnita. Vamos só do Colocando Palmeiras lado a por lado. hora. Vamos todo mundo do lado do Palmeiras. Do De 0 a Palmeiras? 5, Mas Cara, pode sim. ser nota quebrada ou é nota 1, 2, 3, 4? Pode ser 4,5, Ah, 3,5. tá. Só, por favor, não dê 3,72, pensei no por meio ponto, gentileza. no meio Ponto. Então eu vou de 4 pro Palmeiras. 4 no total 4, de 5. cravado. E você, Eric? 4,5. 4,5. Vou 4, eu tô com o Ramon. Então, 4 Ramon e Martim, 4,5 para o Eric, para a defesa do Palmeiras, do goleiro ao lateral esquerdo. E a defesa do Flamengo, Martim, de 0 a 5? 4 também. 4 também. E para você, Eric? 4,5. 4,5. E para você, Ramon? Eu só não vou dar 5, porque aí eu vou comparar já com o Marcos Rocha e Mike, que eu acho que é melhor que Varela e Laterais Wesley. direitos do... Eu vou dar 4,5 também. Senão eu daria 5. Tá. Você tem a conta aí, diretor? De como Ficou meio ponto a mais pro Flamengo, porque o Flamengo Martim levou a deu melhor as na duas defesa? notas iguais, eu dei 2 notas iguais e o Ramon deu meio ponto a mais pro Flamengo. Tá. Na média, Palmeiras ficou com 4,2 e o Flamengo 4,3. Tá? Muito igual. Muito igual. Muito igual. Muito igual. Vamos para o meio-campo agora. Coloque, por favor, as opções de meio-campo e a gente vai debatendo sobre elas. O Flamengo tem no time titular hoje Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e como as principais opções Igor Jesus, Gerson, Ala e Vitor Hugo. Qual seria a sua avaliação para a meiuca do Flamengo, Martim? 5. Nota máxima. 5/5. 5 para o Flamengo, Martim Fernandes. E para você, Eric Faria? 4,5. Acho que falta um reserva pro Arrascaeta, para ser um elenco nota 5, vai. Pra mim, esse jogador não existe. Eu já desisti desse jogador, ele não existe mesmo, então é isso aí. Acho que assim, se tiver que apontar um pontinho de interrogação no elenco, assim, no meio-campo, eu acho que falta um reserva pro Arrascaeta. Não é nem um reserva altura, mas um reserva mesmo. Já me convenci de que esse jogador não existe. 4,5. E para o meio-campo do Flamengo? Eu vou 5. Nota máxima. Porque eu acho o Igor Jesus promissor, um jogador interessante que precisa se desenvolver em algumas valências, claro, ele é muito jovem. O Vitor Hugo também muito interessante, um jogador polivalente, né? E aí você pega Gerson, Alan, De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta, para mim é o melhor meio de campo do Brasil. Então ficou de média 4,8 para o meio-campo do Flamengo, quase a média total. E para o meio-campo do Palmeiras, Ramon? Vamos lá, deixa As eu opções, dar né? uma A análise soma, né? Dos titulares Aham. e dos reservas. O Rômulo, para mim, ainda é uma incógnita. Zé Rafael, Fabinho, Richard Rios, eu vou de 4,5. 4,5. Um pouquinho abaixo. Por causa do Rômulo. Tá. Porque eu não sei se ele vai conseguir suprir essa ausência caso o Veiga precise ficar fora. E você, Eric? Eu dei 4,5 pro Flamengo, eu dou 4 pro Palmeiras. E você, Martim? Eu vou 4,5. Vou também dar um meio ponto a menos que o Flamengo. É muito interessante, né? As opções que o Abel tem, mas é um meio-campo mais trabalhador do que brilhante, né? Do Flamengo é mais brilhante, assim, enche mais os olhos. Ó, se na defesa... Agora eu acho o do Palmeiras mais homogêneo.
Entendeu? Que eu acho que isso é um ponto a favor do Palmeiras. Verdade. Se você tira um e bota o outro, se você Mais tira o equilibrado. Arrascaeta, por exemplo, você dança. Você não Mas tem. você acha a favor mesmo você tendo um meio-campo titular extraordinário? Porque eu acho. Eu acho um ponto a favor do Palmeiras ter um meio-campo homogêneo. O Flamengo tem, para mim, é meio desequilibrado, assim. E por que eu dei a nota maior pro Flamengo? Porque o Flamengo tem um cara que é acima da média no futebol brasileiro, no setor, que é o Arrascaeta. Eu acho que isso faz a diferença na comparação.